de volta, pensando em aproveitamento da liderança do campeonato, distanciou-se em pontos, né, de Palmeiras e Cruzeiro, que ainda tem, no caso do Palmeiras, né, jogos a menos a disputar, enfim, momento de recuperação também de alguns jogadores, do Pulgar, um bom momento, né, para o Felipe. Se a gente olhar para esse Flamengo que saiu de uma classificação meio culposa na Libertadores, reclamando um pouco da atuação do time, vem de um jogo que passou um pouco mais de confiança, principalmente nessa disputa de Brasileirão, que tem sido vendida como a prioridade do clube, né? Eles escalaram as prioridades, né? Então, as prioridades, o Flamengo está indo bem, né? Líder do Campeonato Brasileiro e classificado para a semifinal da Libertadores. Felipe Luiz, um trabalho sólido, por isso que ele está um ano à frente do Flamengo. Essa é a notícia, né? Depois do Jorge Jesus, é a primeira vez que o Flamengo tem um técnico durante um ano inteiro. Porque o Flamengo é um clube no Brasil que ele tem muita pressão e o torcedor do Flamengo ele não quer só resultado, ele quer também que o time jogue bem. E o Felipe Luiz consegue tirar isso dos jogadores. Claro que tem um time tecnicamente muito forte, mas é preciso você extrair isso dos seus jogadores. O Flamengo no primeiro tempo contra o Corinthians não fez um bom jogo e ele consegue mexer, obviamente tem jogadores no banco que melhoram o seu time e foi isso que aconteceu. E o Flamengo conseguiu uma vitória de virada, conseguiu se manter líder, um trabalho sólido, um treinador novo que já mostra que é muito inteligente, estrategista, um cara que também consegue dar entrevista e consegue passar com clareza aquilo que ele está pensando, consegue ser firme também com jogadores importantes do clube, como foi no ano passado com o Gabigol, o ídolo da torcida, como foi nesse ano com o Pedro, também ídolo da torcida. Ele conseguiu passar com clareza aquilo que ele estava pensando para o jogo com o Pedro, que o jogo que o Pedro tinha que melhorar. E o Pedro melhorou, se tornou peça importante. Logicamente, a gente não pode esquecer da classificação, que também foi um jogo muito difícil contra o Estudiantes, mas que ele tem jogadores, como eu falei, tecnicamente que conseguem resolver. O Rossi resolveu para ele nos pênaltis, mas é um Felipe Luiz que merece esse status que ele está tendo hoje dentro do Flamengo, por tudo que ele vem fazendo. São 3 títulos, né, de um treinador que tem um ano só como profissional. Era esse o ponto que eu ia tocar, né? Essa questão do Flamengo ter um técnico durante todo o ano, né? A Camila lembrou que o Jorge Jesus completou o ano, mas ele não foi um treinador de janeiro a dezembro. Isso não acontecia no Flamengo desde 2011. Olha o tempo que o Flamengo... E tudo indica que o Felipe Luiz vai terminar a temporada em dezembro. Ele começou a temporada, entrou no fim do ano passado. A gente tem os números, né? Até para falar dessa primeira temporada do Felipe Luiz como treinador profissional. Eu acho que a gente vale destacar isso porque é impressionante o que o Felipe Luiz faz com um ano de carreira, não é um ano de Flamengo, é um ano de carreira. Claro que ele tem um grande time em mãos, mas outros tiveram e não conseguiram fazer a mesma coisa. 69 jogos, são 46 vitórias, 16 empates, 7 derrotas, 74% de aproveitamento e aí os 3 títulos. A Copa do Brasil no ano passado, né, ele pega o time já na semifinal depois da demissão do Tite e esse ano ele ganha o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil e, além disso, é favorito nas 2 competições que ainda restam, né? É líder do Campeonato Brasileiro com uma boa vantagem e, assim, na minha visão, na semifinal diante do Racing, por mais que o Flamengo faça o jogo da volta na Argentina, o Flamengo é mais time, né, que o adversário da semifinal e na final tem jogo único, enfim, contra a LDU ou o Palmeiras. Acho que impressiona, né, Renato? O Felipe sempre foi aquele cara que, quando jogador, e até foi comentarista, o nosso colega durante a última Copa do Mundo aqui no Sport TV, ele sempre mostrou ótimas ideias, um cara com clareza no que fala sobre futebol. Acho que é muito legal a gente ganhar mais uma opção e a gente, quando eu falo a gente, eu falo de futebol brasileiro. Brasil, né? Falando até em expectativa de ter um treinador no cenário europeu, em breve, até um técnico de seleção brasileira, ele que é muito jovem. Acho que todo esse contexto é bastante impressionante do Felipe. Cara, é tudo muito impressionante, né? Na carreira do Felipe como treinador. Um mata-mata de Copa do Brasil e você vai falar assim, o cara foi campeão, mas assim, estreou na semifinal. Mas se você olhar para o contexto daquelas semifinais, né, tanto o jogo no Maracanã quanto principalmente o jogo em Itaquera, né, contra o Corinthians, em que o Flamengo tem um jogador expulso no primeiro tempo, nos primeiros minutos, e ele consegue armar um time de uma forma que não deixou o Corinthians nem assustar o Flamengo. Então, assim, já foi um primeiro teste muito grande, né? Depois, enfim, eu acho que ao longo do tempo, né, ele tem mostrado tanto as suas características, a sua personalidade. Acho que ele tem algo a seu favor, que é o fato de conhecer muito bem o Flamengo. Né? Isso é uma vantagem para ele, de conhecer muito bem o ambiente do Flamengo, de conhecer muito bem, inclusive, esse ambiente que é muito conturbado.
por toda a pressão de torcida que tem. E o outro benefício dele é que ele é um ídolo da torcida. E isso faz com que a torcida tenha um pouquinho mais, né? Ele tem um pouquinho mais de crédito, vamos dizer assim. Aí, nos pouquíssimos momentos de crise de um Flamengo de 75% de aproveitamento, que teve mais, assim, acho que a primeira... Não, a primeira fase da Libertadores, eu acho que foi em alguns momentos ali que a torcida ficou chateada com algumas performances. Mas, assim, é tão pouco, né? É tão pouco diante de um cenário. E o cara começa como treinador profissional simplesmente no maior clube do Brasil, né? Do maior clube clube de maior torcida do Brasil, ou seja, no clube que mais terá pressão em cima dele. Então eu acho que, primeiro, é impressionante a qualidade que ele tem, é impressionante a personalidade que ele tem para imprimir essa qualidade, essas características, o que ele acredita de futebol desde o jogo 1. Né? Ele não ficou copiando, ele trouxe as características e a forma de jogar dele, que ele não abre mão, desde o jogo 1. E para mim é um cara que, assim, eu falei outro dia no Seleção aqui, eu acho que o potencial do Filipe Luís dentro desse Flamengo, de um contexto, obviamente, de um clube mais rico do Brasil, da América Latina, com investimento alto, sendo um treinador de altíssima qualidade e com essa moral com a torcida, porque já tem um pouquinho, né, pelo fato de ser um ídolo, a tendência é ele ficar por 5 anos, 10 anos. E aí a tendência é o Flamengo ter um domínio absoluto. Se já tinha... Se a gente pegar todos esses últimos anos do Flamengo que trocou de treinador adoidado, o Flamengo sempre foi campeão de alguma coisa relevante. Sim. Né? Não é que passou e não foi. Não, teve Rogério Ceni campeão brasileiro, teve Dorival ganhando Libertadores e Copa do Brasil. Acho que teve um ano só que não ganhou nada, 23, que não ganhou nada. Tem o 21 que não ganha... 23 ganhou o Carioca, né? Não ganhou o Carioca. Não, 21 ganhou o Carioca, se eu não me engano. 23 eu acho que o Flamengo não ganhou... Não ganhou nada? Não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou a Libertadores, não ganhou o Carioca. Acho que é isso, não ganhou. Fora isso, todos os anos, todos os outros treinadores ganharam alguma coisa. Agora, com uma estabilidade de um treinador dessa qualidade, a tendência é o Flamengo ser ainda mais dominante. Não, e só mais um dado impressionante, né? Se a gente pegar o saldo de gols desse ano de Filipe Luís no Flamengo, dá 83 gols. São 123 gols marcados e 40 só de 25. Sofridos. Não, desse ano completo dele, né? Do ano passado, de outubro, de setembro, fim de setembro do ano passado, agora setembro de 2025. Só tem uma preocupação, que na verdade é um certo cuidado, Felipe. E a gente viu isso agora recentemente, eu acho que até nessa partida do Flamengo na Libertadores, nessa classificação nos pênaltis, né? Contra o Estudiantes. Aqui, justamente por ser um começo muito vitorioso do Felipe, com números excelentes, a gente se impressiona e, às vezes, idolatra com a mesma capacidade que, rapidamente, o futebol brasileiro mói um treinador. E acho que seja impressionante, que o trabalho do Felipe seja muito bom, que ele se mostre em vários aspectos muito competente. Ele é um treinador começando a sua carreira. Então, que naturalmente vai passar por um processo de amadurecimento do trabalho dele. Então, houve críticas, por exemplo, a um Flamengo que talvez não tenha tido aquela fagulha, aquela coisa de Libertadores no jogo contra os Estudiantes, que talvez os argentinos tenham uma experiência maior, parecia um time ali mais entregue ao adversário. Isso são coisas que ele vai amadurecer e que é natural de um cara que tem 1 ano de carreira. São coisas que ele vai passar, é normal. Ele está disputando a primeira Libertadores dele como treinador. Sim. E tem coisas que ele precisa ainda passar até para adquirir experiência. Mas e dentro disso que aconteceu no jogo contra o Estudiantes, eu vou delegar os jogadores novamente. Sim, claro. Porque tem jogadores importantes dentro do time que já viveram esse momento dentro da Libertadores que precisam assumir as responsabilidades dentro do jogo. Tem coisas que o treinador ele passa com clareza aquilo que é o estilo de jogo do Filipe Luís, ele passa com clareza aquilo que ele quer dentro do jogo, mas atitude, competitividade e intensidade, isso são jogadores que precisam mostrar dentro do jogo. E foi isso para mim que aconteceu. O Estudiantes, ele tecnicamente era um time pior do que o Flamengo, mas o que ele ganhou? Ele ganhou em competitividade, ganhou em agressividade, ele sabia que era um jogo de duelo. Então, quando vira um jogo de duelo, você tecnicamente melhor, você precisa igualar. Se você iguala num jogo de duelo, de competir, de bater no adversário, de aguentar também firme o adversário, você tecnicamente vai sobrar. E foi isso que para mim faltou ao Flamengo contra o Estudiantes. Cedeu um gol que para mim é falha do Rossi, mas logo depois ele se redimiu nos pênaltis. Mas são coisas que ele mesmo disse, eu estou passando por coisas novas dentro dessa nova profissão minha.
apesar de estar dentro do campo, é totalmente diferente. Um lado do vestiário, você só se preocupar em jogar e estar dentro do jogo, saber o que vai fazer taticamente. Do outro lado do vestiário, você tem que preocupar com um todo. E é isso que ele está vivendo nesse primeiro ano de treinador do Flamengo. É isso, Flamengo e Cruzeiro, então.